Meus irmãos, muita paz. Vou começar a nossa reflexão de hoje só perguntando: quem ainda não adquiriu o Tratado dos Evangelhos, ainda tem aqui na livraria Castro Alves. E quem já está se utilizando dessa obra no culto do Evangelho no lar, que passe essa informação para aqueles que ainda não estão se utilizando dessa obra. Porque essa obra, como já foi dito aqui várias vezes, faz com que você conheça toda a vida de Jesus. Faz com que você conheça a vida de Jesus, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, e as suas interpretações dentro da doutrina espírita, tendo como foco a doutrina espírita. Muitas vezes a gente passa toda uma existência repetindo as palavras de Jesus, mas não conhece seus exemplos. Há muita coisa que não se sabe sobre Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, que vem com a missão de consolar, ali traz alguns dos ensinamentos de Jesus, mas não todos. E muito menos passagens de sua vida que vêm realmente colaborar com seus ensinamentos. Ensinamento sem exemplo não funciona. Nós podemos admirar Jesus com seus ensinamentos, o Sermão da Montanha, por exemplo, mas só é possível amar Jesus com seus ensinamentos. Os primeiros cristãos, nas arenas de Roma, deram suas vidas sem ter conhecido Jesus. Como é que alguém morre por causa do outro? E morre por amor. E leva toda a família, filho, marido, mulher, pai, mãe, em nome de uma pessoa que nem conheceram, nem foram curados por eles. Os romanos que morreram ali, nos ciclos de Roma, nem conheceram Jesus. Passaram a segui-lo devido a Paulo e Pedro, que divulgavam seus exemplos. Jesus convenceu, não foi por causa do ensinamento, mas por causa dos exemplos, por causa da sua ação, da sua atitude. E é a única obra espírita que faz isso, o Tratado dos Evangelhos. É o único livro espírita que estuda todas as passagens dos 4 evangelhos em um volume só. Então nós precisamos entrar nessa sintonia, principalmente os trabalhadores da casa, porque se os trabalhadores da casa têm essa obra, prolifera, vai além. E esse centro espírita, dentre todos do Brasil, é o centro que mais divulga o Tratado dos Evangelhos. Praticamente a livraria André Luiz comprou a metade da edição, da primeira edição. Comprou, não pediu consignação. Comprou. Então nós precisamos, a segunda edição vai sair com algumas coisas a mais, e essas informações a mais nós vamos colocar no site, para aqueles que adquiriram a primeira edição tenham acesso ao índice remissivo que foi ampliado, ao glossário que foi inserido e a cronologia da vida de Jesus completa. Então nós vamos disponibilizar em nosso site esses 3 itens para quem tem a primeira edição. Praticamente está esgotada. Na editora não existe mais livro. Aqui ainda tem livro. Então, meus irmãos, não percamos tempo de ter essa obra no culto do Evangelho no lar. Principalmente os trabalhadores da casa. Porque esses têm o dever de divulgar o Evangelho. Não de divulgar o livro, mas o Evangelho. Muito bem, mas o que nós vamos falar hoje vai encaixar com o livro, mas vai dar continuidade ao que a nossa irmã Aurilene falou em relação às missões.
Qual o segredo do fracasso? E qual o segredo de qualquer êxito, de qualquer sucesso na vida? É só um: perseverar, finalizar, concluir aquilo que começou. E como é que se consegue isso? Quantos trabalhos deixamos pelo caminho? Quantas promessas não cumpridas? Quantos deveres menosprezados? Quantos arrependimentos, remorsos, provenientes da falta do compromisso do dever, porque não perseverou. Jesus nos disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas como perseverar até o fim? Por que as pessoas conseguem fazer coisas grandiosas e outras não? Será que alguém não pode fazer um trabalho grandioso na vida? O Espírito é um projeto de Deus que veio para ter êxito. Nenhum espírito está condenado ao fracasso. Nenhum espírito veio para não realizar alguma missão. Mesmo aqueles que se encontram num corpo sem raciocinar, sem pernas e sem braços, como conhecemos uma criança sem pernas, sem braços, cega, surda e muda e sem raciocínio. Que missão pode ter um espírito desse? Fora do corpo. No corpo, ele passa por um sofrimento. Quando ele dorme, ele continua realizando alguma missão. Até mesmo um espírito desprovido de qualquer tipo de condições de trabalhar, pode realizar um trabalho numa encarnação desse nível, compulsória, expiatória, mas fora do plano físico. Quanto mais nós, que podemos nos movimentar, que temos o raciocínio. Então, como conseguirmos isso? Tem uma parábola de Jesus que fala de uma mulher que insistentemente bateu à porta de um juiz, querendo que ele despachasse o processo, e o juiz não queria, mas a mulher foi tão persistente que ele cedeu. Jesus demonstrando aí o quanto que Deus ouve persistentemente as nossas orações. O rei Ezequias, lá no Antigo Testamento, recebeu uma mensagem do profeta dizendo que Deus tinha dito assim: diga a ele que organiza a sua casa, porque ele vai morrer. E o rei Ezequias ficou aflito, insistentemente pediu a Deus para não morrer. Depois veio o profeta e disse: Deus ouviu suas orações e vai lhe dar mais 15 anos. E viveu o rei Ezequias mais 15 anos. Meus irmãos, todos nós, sem exceção, estamos aqui por alguma missão. Todos temos uma missão. Claro que surgem outras missões ao longo do tempo, mas existe aquela missão primária, básica, aquela grande missão. E qual é a grande missão de todos nós? Evolução espiritual. Essa é a única missão. Trabalhar, escrever livro, pintar, fazer qualquer trabalho na vida profissional, familiar, tudo isso só vai ser missão se estiver a serviço da evolução do espírito. Se não estiver a serviço da evolução do espírito, não é missão, é ocupação. Mas a ocupação, quando existe destinada à missão espiritual, aí sim, toda ocupação que visa a evolução do espírito se transforma em missão, mesmo que seja varrer uma casa, mesmo que seja limpar um móvel, mesmo que seja fazer qualquer serviço simples. Porque o varredor da casa, quando faz com amor, não varre só a casa, limpa a casa espiritualmente. Limpa de vibrações negativas. Então, como é que nós vamos conseguir esse amor, essa dedicação para alcançarmos o que queremos? Persistência. E como é que se persiste?
fazendo o que temos de fazer pelo menos uma vez por dia ou por semana. Há mais de 30 anos, nós, a nossa família, fazemos o culto do Evangelho no lar. E a cada semana nós lemos, cada um lê um livro, 2 páginas. Apenas 2 páginas por semana. 2 páginas por semana. E ao longo desses 33 anos, já lemos muitos livros. Muitos livros. Toda a codificação, muitos livros. Foram mais de 100 livros. Muito mais de 100 livros. Lendo 2 páginas por semana. Esse livro foi escrito, sendo escrito um episódio por semana, 2 páginas, 2 laudas, para ser publicado no Jornal Diário da Manhã. Aí, depois de 15 anos, a obra é publicada. Um trabalho de 15 anos, semanalmente. Por que tem pessoas que têm capacidade, por exemplo, de escrever uma obra dessa e não fazem? Grandes escritores, infinitamente mais talentosos. Por que eles não fazem? Porque existe uma cultura, que é a cultura do imediatismo. Nós queremos tudo para ontem, para depois de amanhã. O planeta Terra levou 5 bilhões de anos para ser feito. Tudo que é feito por Deus leva muito tempo, mas Ele não para um segundo. O trabalho de Deus é um trabalho de muita persistência, perseverança. E por que nós queremos tudo para hoje? Semeia hoje, quer colher amanhã, não é esse exemplo que a natureza nos dá. Uma árvore não cresce a partir do momento que se põe a semente. Leva tempo, muito tempo. Como diz Emmanuel, 1 milímetro por dia. Esse é o segredo. Se você tem um objetivo em qualquer área, você tem que pensar assim: o que eu farei hoje em prol desse meu objetivo? O que eu fiz essa semana em prol do que eu quero? Por exemplo, dizer a verdade. Uma das mais belas virtudes que existem é a verdade. A verdade e o amor no mesmo nível. Claro que o amor também faz parte da verdade. Como viver sem mentir? Como viver sem se enganar? O exercício de falar a verdade. Claro que a verdade também mata. Claro que nem todo mundo suporta a verdade. O próprio Mestre nos ensinou isso. Se a verdade liberta, tem verdade que só cabe em seu tempo, e por isso ele falou em parábolas. Se você quer falar a verdade, e somente a verdade, você tem que se preocupar com isso todos os dias. Hoje eu não posso mentir, só falarei a verdade. E aquela verdade que não puder ser dita, que eu omita, mas que eu não abra minha boca para falar ou acreditar numa mentira ou numa inverdade. E a maledicência, falar mal dos outros. Hoje eu vou fazer de tudo. Posso até pensar, mas eu não vou falar de ninguém. Nem dos políticos. Agora aqui não pode falar de político mesmo, porque tem uma lei. Vocês viram a lei dessa semana? Estão plugados aí? Quem falar mal de político, nem Vinícius. Preconceito contra político. Qual é a pena? Tem prisão para quem falar mal de político? Pois é. Os políticos estão se organizando. Né? Interessante isso. Preconceito contra o político. Misericórdia. Né? Eu brinco e sempre digo que Deus inventou o inferno por causa dos políticos desonestos.
Então não pode mais falar de político. Imagina a situação. Então hoje eu não vou falar mal de ninguém, nem dos políticos. Vai chegar o dia que você não vai nem pensar. Ao invés de falar mal ou pensar mal, vai dizer, coitado, está priorizando o poder acima das necessidades da população. Esse é o pecado do administrador público. Pensar mais no poder do que nas necessidades da população. O poder fascina, é verdade. O poder é tentador. Uma das maiores tentações é o poder. Então, como é que conseguimos as virtudes? Quando queremos uma coisa, nós nos empolgamos e queremos ser santos de uma hora para outra. De uma hora para outra, queremos ser verdadeiros, sinceros, fiéis e amorosos. Mas isso não vai se sustentar. Quantos empreendimentos começamos com entusiasmo, mas não se sustenta? Vai estudar para concurso, e sábado e domingo, feriado, e começa. Na primeira derrota, desiste do concurso. O segredo não é outro senão persistir. Hoje eu vou fazer isso, nem que seja por 15 segundos, por 10 segundos, por 10 minutos. Hoje eu vou ler uma página de um livro que não passam de 5 minutos. Uma página ao longo de 365 dias. São 365 páginas. Dá para ler 1, 2, 3 livros. Eu não tenho tempo de ler. Eu não tenho tempo de fazer isso ou aquilo. É porque a gente sempre pensa em muito tempo para fazer aquilo. Não podemos pensar em muito tempo. Se eu pensasse que eu faria esse trabalho em 15 anos, talvez não saísse do lugar. Mas fui fazendo, com o objetivo de chegar ao final. Não importa o tempo. As grandes catedrais, os grandes monumentos, as pirâmides do Egito, as grandes coisas são feitas com o tempo, com o auxílio da eternidade. Principalmente a iluminação espiritual. Amar, ter compaixão, piedade, perdão e perdoar. Eu quero perdoar. Eu vou amar o inimigo. Não dá para amar inimigo de uma hora para outra. Você ama o inimigo, você se esforça. Na hora que você sabe que o inimigo morreu, você fala, que bom, tomara que passe pelo umbral antes de chegar até o paraíso. Então não foi perdão. Sabe como é o perdão? Primeiro você começa a sentir raiva mesmo, miserável, me feriu. É isso mesmo. Está doendo. Sinta a dor. Senhor, Ele não me deve nada, deve a Ti. Talvez nem deva a Ti, mas deve Tuas leis. Foi o que Jesus fez. Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Jesus sentiu a dor, foi humilhado. Não queria passar por aquilo ali. Porque Ele não queria que a humanidade tivesse esse tipo de débito moral perante a lei divina. Muito mais por amor do que por medo. Nunca teve medo. Jesus nunca teve medo. Mas tinha amor. O que uma mãe sente sabendo, ou um pai sente, amoroso ou amorosa, que seus filhos querem assassinarem? Querem o assassinarem ou matarem? O que uma mãe pede? Senhor, afasta de mim esse cálice, faz com que eles não façam isso comigo. Não é medo da morte. É o amor pedindo para que aqueles filhos tão amados não se comprometam tanto perante a lei divina. Então, nós precisamos de aprender a ação do tempo. Hoje, não é essa técnica dos alcoólicos anônimos, hoje não beberei. Por um dia eu não vou beber. E vai dizendo isso todos os dias até que isso se completou anos, décadas e toda uma vida. Uma montanha, por mais grandiosa e esplendorosa que seja, ela é feita por grãos de areia. Grãos de átomos.
átomos, células, tecidos, até se tornar o que veio se tornar. Por isso que nós temos que começar a organizar uma estratégia. O que você quer? Eu quero passar no concurso. Aí eu só tenho tempo de estudar. Eu tive uma professora, promotora de justiça, ela estudava 1 hora por dia para passar no concurso para juiz, para juíza. Passou em primeiro lugar estudando 1 hora por dia, que ela não tinha tempo. Trabalhava de dia e à noite lecionava. Foi minha professora. E saía da faculdade e estudava 1 hora por dia. Santo Agostinho nos fala que ao final do dia ele fazia um balanço moral da sua vida naquele dia. O jogador de tênis, como esse esporte é impressionante. A cada erro ele tem que se perdoar, senão no game seguinte ele vai perder todas. Talvez seja o esporte que mais exija concentração, paciência e auto-perdão constantes. Então, meus irmãos, quando olhamos para o passado, nossas vitórias e nossas derrotas, esse balanço moral está em concluiu ou não concluiu? Mas peçamos a Deus, Senhor, o que eu quero? Se não for do teu agrado, me manda um sinal. Mas se for do teu agrado, facilita a minha vida, me ajude. E os sinais virão. Quando estamos no caminho certo, mesmo que venham as pequenas derrotas, vem também sinais de vitória. Vem ajuda. Se não existisse o Diário da Manhã, eu não teria feito essa obra. Mas cadê seu amor por Jesus? Não seria suficiente sem o Diário da Manhã. O Diário da Manhã aumentou meu amor por Jesus, porque ele publicava todo domingo, e sem essa motivação eu não teria disciplina suficiente para fazer esse trabalho. Então Deus manda auxílio, manda apoio para nós fazermos e cumprirmos nossas missões no campo da horizontalidade, do fazer, porque existe a missão no campo da verticalidade, que é do evoluir espiritualmente. Então, meus irmãos, nós pensamos. Leonardo da Vinci levou quantos anos, Maria? 25 anos para pintar a Mona Lisa. Mas não é que ele levou 25 anos, é que ele tinha um hábito de começar e não terminar as coisas. Depois ele voltava. E, graças a Deus, concluía seus trabalhos. Então, vamos perseverar. Qual é o objetivo de cada um aqui? O que nós temos a fazer? Eu tenho que fazer isso. Cuidar desse filho, dessa filha, diariamente. Fazer esse tipo de trabalho diariamente. Você pode até colocar, como eu coloquei na vida, depois dos 60, eu vivo agora de 5 em 5 anos. Depois de 60, é de 5 em 5 anos. Não dá para fazer projeto há 20 anos. Depois dos 60, com essa alimentação que nós temos, não dá para projetar 30 anos, igual um amigo meu que completou 90 anos lá no Paraná. Então, já completei 60, então agora eu vivo de 5 em 5. Meu projeto é de 5 em 5 anos. Não posso fazer projeto até 70. 5 anos. E o que eu posso fazer nesses 5 anos? Eu parei de escrever, porque o nosso objetivo agora é divulgar a obra. 18 anos escrevendo, agora eu me dei 1 ano e meio, 2 anos para divulgar o trabalho. Porque eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Quando você se concentra numa atividade, você bloqueia a inspiração para outra. Então agora o nosso objetivo é divulgar esse trabalho para o Brasil e para o mundo. Porque não adianta fazer um trabalho de 18 anos e deixar para que as editoras divulguem. Não vão fazer isso. As editoras, as distribuidoras têm muitos livros para divulgarem. Então, cabe
ao autor, que tem consciência do que ele fez e da necessidade desse trabalho, de divulgar a responsabilidade. Acho que a minha missão foi escrever. Agora eu assumi uma missão que não era minha. Eu não tenho uma missão, eu não vim com a missão de divulgar esse livro. Eu vim de escrever. Isso eu tenho consciência. Mas nenhuma editora quer divulgar. Ninguém tem tempo. Então, que cabe a mim essa missão, que é divulgar a obra. Então, qual o exercício? Eu não passo um dia sem fazer algo em benefício da divulgação do Tratado dos Evangelhos. Eu não me permito um único dia que eu não faça algo, que eu não dê algum telefonema para algum amigo de Federação Espírita, que eu não faça algo em benefício dessa divulgação. Meus irmãos, daqui a um ano e meio, todo o Brasil vai estar sabendo desse livro. Hoje eu cheguei até a pensar, Marisa, em colocar outdoor em Goiânia. Colocar outdoor. Leia o Tratado dos Evangelhos com foto e tudo. Cheguei a pensar nisso, vou ter que fazer um orçamento, como é que faz para fazer isso? Mas isso é uma mente livre, só está preocupado com isso. Então vem todo tipo de ideia. Se eu estivesse escrevendo Atos, como eu comecei a escrever Atos dos Apóstolos, eu não ia pensar em colocar outdoor em Goiânia. Eu não ia pensar em fazer certas coisas que eu já estou tendo as ideias. Então, o foco, a concentração consiste em não determinar muitas prioridades. Determine a prioridade no campo do fazer. Minha prioridade espiritual agora é divulgar o Tratado dos Evangelhos. Essa é minha obrigação e minha missão. E se 1 ano e meio, 2 anos não forem suficientes, vai ser até o fim da minha vida. Porque não adianta escrever outro livro deixando esse livro às escondidas. Então, quando eu falo aos irmãos, comprem esse livro, comprem esse livro. Deixe de comprar os demais. Economize. Se não tem dinheiro, peça. E quem tem, dê de presente. Porque você não vai pegar num livro, não tem nem como comparar. Ele não tem outro para comparar. Ele é único. Eu não posso dizer que ele é melhor do que o livro A, B e C. Ele não tem outro, só tem ele. Então, tenham esse livro. Junte dinheiro. Parcelem 200 vezes no cartão, mas tem esse livro. Peça. E só depois que você começar a ler esse livro, você vai entender o desespero do autor de querer divulgar. Mas eu não estou aflito. Estou apenas concentrado. Porque eu quero compartilhar essa alegria com meus irmãos. A alegria de conhecer Jesus. Eu sou professor de Direito e os alunos fazem um curso de Direito. E eu digo o seguinte para eles, como eu disse para hoje, uma turma de primeiro período de Direito. Vocês vão se formar sem ler um único livro. Vocês vão se formar e não vão passar na OAB. Vocês vão terminar o curso de Direito e não vão passar para o concurso para juiz. E eles, professor, quanto pessimismo. Eu falei, não. Se vocês não fizerem o que eu vou dizer agora, leiam uma página de um livro jurídico por dia. Vocês fazem isso? Não fazemos isso. Como é que você quer passar no concurso não lendo uma única página de um livro jurídico por dia? Se você não faz o mínimo, vai poder fazer o máximo? E eu comecei. Aquilo que vocês julgam ser impossível, é muito possível para aquele que vai todos os dias, ou uma vez por semana pelo menos, cuidar do seu propósito, cuidar do seu objetivo. Isso tem muito poder. Quer ver uma coisa poderosa? Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Mas não é orar uma vez no culto, não. É todo dia. A oração funciona quando é todo dia. Se você orar todo dia por aqueles que perseguem, todo dia, Senhor, 1 minuto em silêncio, Senhor,
abençoa fulano que me persegue, está doendo, mas eu estou entregando a minha dor ao Senhor. Cuidado, que uma vez eu dei esse conselho a um aluno, e a pessoa que ele orou morreu. Professor, eu sou perseguido por um homem, meu patrão, e ele é um padre. E parece que eu vou ser demitido, eu preciso desse emprego para pagar a faculdade da minha esposa, a escola dos meus filhos e a minha vida. Eu disse para todo mundo e disse para ele, ore por ele. Professor, mas ele é um padre, ele é assim com Deus. Ore ainda mais ainda por ele. Mas ore todo dia. Se puder 2 vezes por dia, eu falei, sabe quantas vezes os muçulmanos oram? 5 vezes, né? Os muçulmanos param para pensar em Alá, em Deus, 5 vezes ao dia. Ore 1 vez por dia em benefício desse padre. 3 meses depois ele falou, professor, o padre morreu. Eu falei, não ore para mais ninguém, você é um homicida. Sua oração é muito poderosa. Aí eu perguntei, como é que você ora? Conta para mim. O professor fechava a porta do meu quarto, ficava de joelho e colocava o cotovelo na cama e dizia, Senhor, amansa o coração do padre, amansa o coração do padre. E o padre morreu de infarto. Falei, meu filho, tua oração é muito poderosa, Deus me livre, não quero ser teu inimigo nunca. Agora imagina um indivíduo todo dia, ajoelhado, amansa o coração do padre. Não vou dizer de que cidade, mas foi em Goiás. O padre morreu de infarto. Depois dessa oração. Então o que Jesus disse, funciona, meus irmãos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Ah, eu tenho um problema dentro de casa. Já orou pelo problema? Não. Eu quero que o problema desapareça. Eu quero que o meu chefe desapareça. Eu quero que meu inimigo morra. Não é por aí. Ore, mas todos os dias. O que você quer? O poder do hábito. Tem até um livro com esse título, O Poder do Hábito. O que a gente quer, a gente tem que pensar todos os dias. Hoje à tarde eu teria que fazer um trabalho, mas liberaram a gente, eu fiquei dormir e fui ver um pouco de televisão. Eu gosto muito de assistir televisão. E aí me veio, o que você fez hoje em benefício do tratado? Eu falei, nada, parei, fiquei só meia hora na televisão e comecei a fazer uns telefonemas para os presidentes de federação, que eu ainda não tinha falado. E pensei assim, eu vou lá, dou um telefonema e depois eu volto e continuo o filme. Quem disse? Fiquei 3 horas pendurado no telefone, ligando para um, ligando para outro, não voltei mais para o filme. Quero ver se amanhã ou domingo termina o filme. Tem sido assim, eu estou assistindo um filme em 3 partes. Virou série, num filme de 2 horas, né? Mas a minha consciência disse, o que você fez hoje pelo tratado? Eu disse, nada, então faça. Não foi isso, Vinícius? Então faça desse jeito. Então, cada um aqui vai pensar nos seus objetivos. O que você mais quer? E o que você fez hoje em benefício do que você mais quer? Isso tem que ser feito diariamente. E se tem outro trabalho que não é tão prioritário, pelo menos 1 vez a cada 2 dias. E tem mais outro, 1 vez a cada 1 semana. Ou 1 vez por mês. Ou 1 vez a cada 2 meses. O poder da regularidade, da persistência, do hábito. Se nós lemos mais de 100 livros ao longo de 30 anos, lendo 2 páginas por semana, o quanto nós não leríamos lendo 2 páginas por dia? Isso é muito poderoso, meus irmãos. Mas isso exige concentração, vigilância espiritual. Então, esse é o segredo de qualquer sucesso. Em qualquer área, é persistir. E por isso que o nosso mestre disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E conversando sobre esse assunto com o Vinícius, meu filho, ele disse, pai, a mesma coisa as virtudes. Às vezes a gente quer ter todas as virtudes de uma vez só. Eu falei, pois é.
Se concentre numa única virtude, uma de cada vez. Porque uma vai conduzindo as outras. Eu ando me preocupando muito em falar a verdade. Mais do que falar a verdade, em sentir a verdade, em pensar a verdade. Como é difícil viver a verdade. Principalmente num mundo ainda de aparências. Num mundo ainda de imediatismos. Não vamos desanimar, meus irmãos. E se naquele dia não foi possível divulgar o tratado, dia seguinte retoma. E se não foi possível a semana inteira, retoma outra semana. Mas não desista. Não desista dos seus objetivos. Porque é assim que a gente vai construindo a grandiosidade espiritual que nos espera, que é a perfeição do Espírito. Se para os trabalhos corriqueiros há necessidade dessa vigilância diária, quanto mais em relação ao Espírito. Sejamos melhores hoje sempre do que fomos ontem. Eu nunca digo, hoje eu sou mais verdadeiro, hoje eu sou menos mentiroso do que eu fui antes. Hoje eu sou menos orgulhoso do que fui antes. Menos vaidoso do que fui antes. Até que um dia a gente vai jogando no positivo, mais verdadeiro, mais amoroso, mais compassivo, mais caridoso. É assim que funciona. 1 milímetro por dia, como diz Emmanuel. Um pouquinho de cada vez. Devagar, mas sempre. É uma mensagem que tem no Fonte Viva, né? Devagar, mas sempre. Nunca desistir. Muita paz a todos. E voltando, não se esqueçam de adquirir o Tratado dos Evangelhos. Colaborem com a minha missão de divulgar o tratado. Ok? Muita paz.